Boa tarde. Mostramos em nossos artigos anteriores que os indicadores econômicos e sociais provam que o Brasil se transformou no país do futuro da década de 70 para o país do passado atualmente. O processo de implantação da democracia a partir de 1986 trouxe um louvável restabelecimento de diversos direitos do cidadão. Porém, em conjunto, trouxe uma série de questões e problemas que não conseguem ser endereçados até o presente momento. A Assembleia Constituinte de 1988 produziu a estrutura básica desta carta e é considerada por muitos juristas como um excelente documento. Porém, ela foi construída olhando as questões e os problemas do passado e não as questões e problemas que o país iria enfrentar. Não é possível dirigir um carro olhando para trás. Por quê? Porque a estrada para frente é diferente da estrada para trás. Se você fez uma Constituição olhando para trás e agora está andando para frente, não vai funcionar. E temos alguns exemplos muito simples. A absurda proliferação de partidos políticos sem nenhum pensamento ou linha de governo. Um grande número, mais de 90 direitos expressos do cidadão, porém, muitos deles nunca foram respeitados desde a promulgação da Carta. Dois exemplos. A questão de direito à segurança. Mostramos em artigo anterior que a violência no Brasil cresce continuamente desde 1980 e hoje ela é 110 vezes maior do que os melhores países e, na média, 20 vezes pior do que a maioria dos países. O Brasil é extremamente violento, que deu direito à segurança. O direito à educação. Mostramos em artigo anterior que a educação básica e o ensino médio do Brasil são de péssima qualidade, estão entre os piores do mundo. E o que tem sido feito? Apenas alocar recursos, não se resolve a questão. Então, o direito à educação também não vem sendo respeitado. Agora, nós vamos trazer hoje uma prova factual, indiscutível, a prova de bala. Por que essa Constituição não funciona? Isso daqui essa prova é uma análise do número de emendas constitucionais que ocorreu na Constituição brasileira comparado com nossos países benchmarks que fizeram o caminho do terceiro para o primeiro mundo, Coreia do Sul e Singapura, e também com outros grandes países do mundo. O número de emendas constitucionais no Brasil já supera 100 desde 1988. O que dá uma média de 3,3 emendas constitucionais por ano. Singapura e Estados Unidos têm uma média de 0,12 emendas constitucionais por ano. Coreia do Sul, 0,20. França, 0,39. O Reino Unido nem sequer tem uma Constituição. O parlamento elabora um conjunto de leis que vão sendo atualizadas e se constituem na Constituição com renovação constante. Por que isso ocorre? A Constituição é um conjunto de normas de direito público que visa disciplinar e organizar o Estado. A atual Constituição brasileira não faz apenas isso, mas ela também detalha especificamente uma série de outros ordenamentos, até mesmo entrando em questões jurídicas, em questões trabalhistas detalhadas. Isso faz com que o país trava. E por quê? Porque ele ainda para de funcionar, torna-se necessário uma emenda constitucional e, como vocês viram na reforma da Previdência e na reforma trabalhista atualmente, isto exige uma série de ritos específicos extremamente complexos, extremamente longos, que demandam um esforço gigantesco até que se chegue a uma emenda constitucional. Então, como é que nós vamos resolver a questão? Quais são as três grandes questões que nós temos falado desde o início? Educação de péssima qualidade, travas para o crescimento econômico, uma violência brutal, uma criminalidade brutal e consequente corrupção. Muito bem, por que nós não criamos ou não fazemos uma mini reforma constitucional? Não é necessário se fazer outra Constituição, porque Constituição você cria uma nova Constituição quando ocorre uma ruptura de regime, como houve em 1986 e 87. No momento, o atual momento é bastante diferente. Então nós faremos uma mini reforma constitucional visando resolver essas três grandes questões. E mais, como existe uma série de elementos detalhados que apenas travam o país,
essa mini reforma eliminaria todos esses elementos adicionais, soltando o país. E ainda mais, temos que não deixar de esquecer que o mundo atravessa uma mudança gigantesca e super acelerada devido à evolução da tecnologia e às inovações. Temos que ter uma Constituição preparada para isso. Então, não há dúvida que existe a necessidade de uma mini reforma constitucional. E como seria feito isso? Seria chamado um grupo, pode se chamar de subconstituinte, de mini reformista, nome não importa, um grupo de no máximo 100 pessoas. Esse grupo teria um prazo determinado para realizar essa mini reforma constitucional, ele teria poder para promulgar essa mini reforma constitucional e todos os membros do grupo deveriam ter um nível superior bastante qualificado, preferivelmente com graus de pós-graduação, deveriam ainda ter reputação ilibada e reputação irretocável e finalmente deveriam ter demonstradas capacitações e demonstradas habilitações em poder contribuir para fazer essa mudança constitucional. Desta forma, iniciamos a construção de um modelo de Estado visando colocar o país de volta no caminho de vir a ser um país do futuro.